Gravando. Vamos lá, gente. Primeiramente, obrigada a todos, né? Porque hoje é quinta-feira e acredito que todos estejam em casa ou chegaram correndo do trabalho ou da faculdade. Eu cheguei correndo do trabalho, tem um jantar aqui na casa do meu tio, estou aqui jantando em cima, aqui na parte de cima, com o prato do lado, estou desviando aqui o rosto, mastigando e voltando. Eu estou com muita fome. Mas obrigada a todos. Bom, pessoal, com base nos nossos valores, que nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês, né? Eu ouvi ânsias e questionamentos de vocês, né? Que vocês são o coração da nossa organização, né? Vocês voluntários. O conselho diretor, ele preza pela transparência, pela lisura, em todos os procedimentos e nas decisões. Contudo, né, nós precisamos respeitar o nosso estatuto, as políticas e a autonomia de cada uma das nossas instâncias. Nós estamos pensando nos próximos passos como a nossa organização, como organização, e agora nós precisamos ouvi-los, né? E é para isso que nós estamos aqui, né, para conversar com vocês, que vocês, muitas vezes a gente publica alguma coisa, foi como eu coloquei, né, que muita coisa a gente não pode colocar assim por escrito, né, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e nós estamos aqui para conversar mesmo, prezando pela transparência, tá, e quem quiser, estamos aqui, quem quiser fazer perguntas, enfim, papo reto, papo aberto, tá? Então, que nós tenhamos uma excelente conversa, ok? Não sei se a Andresa quer falar alguma coisa, fazer algum comentário. Não, acho que a gente pode... Deixa eu fechar meu microfone. Eu acho que a gente devia, como você falou, abrir para as pessoas poderem colocar seus questionamentos, a gente vai estar trazendo informação. Tá um barulho esquisito, eu não sei se alguém está com o microfone aberto. É melhor todo mundo fechar o microfone, aí se alguém quiser falar, aí abrir. Não é melhor? Porque tá um barulho esquisito. Agora parou. Acho que agora parou. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Colocando alguns tópicos, né, que é para abrir um pouco mais a conversa. Então, eu acho que uma das coisas que foi bastante impactante para todo mundo foi o anúncio no informativo de quinta-feira passada, onde a gente comunicou que, apesar de todo o planejamento que tinha sido feito, o CONAV e os treinamentos estavam temporariamente suspensos em relação a uma questão de disponibilidade de verba mesmo, né? Então, quando a gente entrou em contato, eu posso começar explicando um pouco que situação foi essa. Então, do ponto de vista, tem aí o Geraldo, nosso Conselho Fiscal, do ponto de vista de fluxo de recursos na organização, 99% dos recursos que entram na organização é pela participação de intercambistas, né, que fecham contato conosco e começam a fazer seus pagamentos. As primeiras seleções, a primeira seleção começa dia 30 de maio, né? Então, aí a cada mês, a gente vai, de maio a novembro, tem um grupo de seleção e um grupo de novas pessoas aderindo. Nos últimos 2 anos, desde 2014, 15, 16, a gente tinha, em média, uma adesão de 50 a 60 pessoas entre a primeira e a segunda seleção. Esse ano, a gente vai fechar agora, 30 de julho foi a terceira seleção, e no momento nós temos um pouco mais de 25 pessoas notificadas. Então, foi uma redução, digamos assim, de praticamente 1/3 de adesões nesse primeiro momento. E aí, certamente, quando você tem uma expectativa de receita de X e você só recebe 1/3 dessa receita, você tem que fazer sérias adequações no seu orçamento, né, para poder cumprir com as suas responsabilidades futuras. Então, isso é parte
trouxe essa situação da suspensão do CONAB. O CONAB é um encontro previsto para 100 voluntários do Brasil inteiro. Então, seu pé está preto e está com o pé na cama. Então, essa é a razão de a gente poder ter que fazer um ajuste mesmo nas despesas em relação às receitas realizadas de fato. Então, essa é uma questão bem clara. E pelo que a gente está vendo agora, tem tido toda uma mobilização, foi muito bacana, e eu acho que eu quero agradecer já a todos por isso, porque da semana passada para essa, os nossos contatos, a movimentação que a gente tem de comunicação com os comitês sobre indicações, etc., tem se movimentado bastante. Porque o que a gente identificou é que a gente não tinha um número menor de interessados, é que, de fato, os maiores comitês estavam com dificuldade de se organizar para realizar suas atividades localmente. E essa não realização de atividade, ele não indica, não chega aqui, então foi isso que foi atrasando. Mas a gente tem um grande número de interessados. Hoje saiu uma pesquisa da Belta, que reportou, a Belta é a organização de intercâmbios, e essa pesquisa em relação a 2016 reporta um aumento no mercado de intercâmbio, que é onde a gente atua para fazer essas atividades, né? Então, não há, mesmo que a situação do Brasil esteja muito difícil, nas nossas diferentes realidades disso, ainda tem um grande interesse. Mas a gente não estava, os nossos processos não estavam dando conta de trazer esse interessado até o ponto dele se tornar um participante. Agora a gente já está sentindo um movimento bem maior. A gente fez hoje uma reunião aqui com o Comitê São Paulo, a gente acabou de ter uma reunião com o Comitê Rio. Eu sei que eu fiz uma reunião com todos os DRs na segunda-feira e os DRs estão sendo fantásticos e já estão conversando com as suas regiões. A Sudeste já comunicou que o DR da Sudeste, Carlos, já havia começado com todos os comitês. Eu sei que a Bel já comentou com todos os comitês. Não está tendo uma mobilização, mas essa é a realidade. A gente estava com 1/3 de receitas relativos ao esperado. E aí a gente tem que fazer um ajuste realmente bem sério nas atividades programadas. Gente, desliga o microfone, põe no mudo. Aí, se quiser falar, é só colocar de novo para falar, porque tá muito barulho. A Bel agora falou que o pé de alguém estava sujo, estava preto na cama. Eu não, meu microfone está desligado faz horas. Não, a gente escutou, todo mundo escutou. E aí não, eu moro sozinha, não tem ninguém Olga, na minha cama. Não foi a Bel, não, foi a Carolina, acho que foi, Olga. Desculpa. Não foi a Bel, não. Então... Quem dera tivesse um na minha cama, Olga. Então, só para desligar então o microfone. É interessante também, né, gente, depois que a Andresa já comunicou, passou o feedback da situação financeira aí, do que está acontecendo, essa baixa do envio, né, e saber de vocês, do comitê diretamente, o que está acontecendo, quais são as maiores dificuldades, né, o que a Secretaria Executiva, o Conselho Diretor, a DNO pode estar ajudando para conseguir, né, melhorar essa situação. Nossa, né? Estava até começando com a Andresa, que querendo ou não, nós, o Conselho Diretor, a Andresa como diretora nacional, entendemos a frustração dos voluntários de ter cancelado o CONAV, os treinamentos itinerantes. Só que, infelizmente, dizendo assim, né, com a palavra mais forte, o nosso impacto, a nossa missão está diretamente ligado aos recursos, né? Então, assim, para nós realizarmos aquilo que nós estamos na UFS, procuramos na UFS, nós precisamos também ver o lado dos recursos, né? Porque para fazer um treinamento, para fazer um encontro, uma convenção, precisamos disso. Então, a gente queria saber, assim, essa conversa, esse bate-papo mesmo, na verdade, não estamos aqui para burocratizar nada, né? Colocar a culpa em ninguém, mas aproximar.
o conselho diretor e a secretária executiva representada pela Andresa, o que nós podemos melhorar para conseguir voltar aos melhores tempos do AFS, né? Queria ouvir de vocês aí, poder falar a realidade, do que espera, do que está vendo de errado, né? Sem culpar ninguém, é claro, nós estamos aqui para apontar dedo para ninguém, né? Mas para junto, né? Que nós somos fortes, com todo mundo junto, né? Nós somos mais de 1.000 hoje no Brasil, então nós podemos fazer mais, entendeu? Posso dar uma palavrinha? Eu realmente aqui em BH a gente tem tido um pouco de dificuldade nesse início. Nós achamos que estava muito baixo a procura, agora começou a ter, mas tem gente que ainda está procurando outros intercâmbios devido à situação financeira. Mas agora também estou tendo dificuldade que a maioria dos voluntários estão todos de férias. Então, isso também eu vou até começar, eu estou fazendo agora, conversando com o pessoal por via Skype e pelo WhatsApp para os candidatos, até para a gente agilizar. Eu até já me dispus a fazer uma entrevista por Skype para atender uma voluntária que quer ir. Agora, realmente deu uma baixa, eu sou nova, então eu não posso falar que eu comecei em agosto do ano passado, então estou fazendo 1 ano. Então, eu sei do que acontece agora. Então, no início do ano, realmente estava muito parado. Então, não houve muita indicação, não. Eu não sei se isso é normal durante com os outros comitês. Mas o que eu senti agora foi que a partir de final de maio que começou a fluir um pouco. Então, surgiram perguntas aqui ao lado no chat. Eu só quero, antes de responder, falar com a Rosana, uma das ideias que surgiu durante a reunião da DNO, né, com os diretores, que a gente já vai tentar implementar esse mês, Rosana, como você falou, todo mundo reportou essa questão das agendas dos voluntários, do TCC, da viagem. As pessoas têm dificuldade de organizar tempo para o encontro, para então, nesse encontro, ter contato com os interessados, etc. E surgiu a ideia da gente fazer, como a gente está fazendo aqui um Zoom, um AFS Day virtual. A gente vai tentar fazer, para todos aqueles interessados que a gente tem no site, estão nas planilhas, convidá-los. E aí, essa ideia já foi mais elaborada um pouquinho, porque, por exemplo, a Sudeste quer fazer regionalmente. Eles vão fazer um Zoom para todos os interessados que estão cadastrados na região Sudeste, né? E é esse tipo de ideia criativa que a gente pode... Temos aí o nosso Ramon aí da televisivo, né? Concordando? Posso falar? As pessoas hoje é muito difícil. Então, pensar em outras maneiras de permitir que as pessoas tenham esse primeiro contato conosco, para que elas possam, então, conhecer a nossa proposta e, a partir de então, se interessar. Porque no momento inicial, que eles estão só buscando e só comparando, se eles não têm um contato conosco, eles vão, né? A gente não consegue manter esse contato. Júlia? Posso falar também? Vamos fazer a Júlia tinha pedido antes, ou você pode ser depois, Ramon? Ô, Andressa, depois do Ramon, se eu posso falar também? Tá, então a Júlia pediu antes. Sim, a Júlia, então. A Júlia, o Ramon. Seguinte, primeiro a gente... Vê se tem alguém na SE que pode organizar. Desculpa. Tá. Eu depois da Júlia. Não, depois da Júlia sou eu, amor. Último desculpa, depois da Fátima, o último na fila. Ok. Não, então, a gente teve uma situação meio complicada aqui Só um minuto, gente, que eu tô chamando a Sofia para entrar. No comitê, porque a gente participou das grandes seleções, né? Mas tinham 40 e... Quantos eram, Bia? 45 pessoas? 44 pessoas confirmadas? E só 4 vieram. Nossa. Né? A gente perdeu uma grana no comitê com isso, por conta de almoço e de coisas assim, né? Porque a gente estava esperando muita gente.
E eu, sinceramente, não sei o que fazer, porque a gente tava tendo... assim, eu acabei de voltar, né? Mas pelo que eu percebi e pelo que me contaram, das anteriores também tiveram outros problemas semelhantes, de a gente marcar, as pessoas não aparecerem. E eu, sinceramente, achei que, né, com essa questão da SE ajudando a gente a entrar em contato, isso não aconteceria. E enquanto vocês foram falando a questão a FSD online, né? Eu me lembro que quando eu fui pro Formivat em 2015, o pessoal da Argentina fazia isso já. Então, eu acho que se a gente for fazer isso, um pessoal que é legal da gente conversar e perguntar como fazer isso, seria da Argentina, que eles fazem isso, se não me engano, uma vez por semana. No caso, é a SE que faz, né? Que eles são mais centrados na SE do que nos voluntários. Faz uma vez por semana e é assim que eles conseguem. A gente aqui em Brasília percebe que a procura é maior a partir do segundo semestre. E que como a gente tem muita concorrência com outras companhias, né, organizações, enfim, o pessoal acaba procurando, deixando para a última hora. A gente recebe, assim, sempre recebe umas 2, 3 pessoas em janeiro querendo procurar coisa, sendo que a gente já começou um ano antes. Eu não sei se é tão interessante a gente ficar tanto tempo antes. Eu não sei se ainda é o perfil de quem está procurando os intercâmbios, entende? Era isso. Obrigada, Júlia. Da Argentina, Júlia, obrigada, tá? Ramon. Eu só queria pontuar, vou ser breve, a gente utilizar essa plataforma, porque quando a gente está falando diretamente com jovens, a gente tem que procurar as formas de estar interagindo com eles de forma onde eles estão inseridos, né? E aí era uma ideia também, porque isso não se aplica a outros comitês pequenos, um local, né? Vai depender de cada localidade. Mas eu acho a ideia super válida, porque a gente pode pensar em uma agenda fixa de fazer vários webinars, esse Zoom, para estar explicando a esses estudantes, né, e eles tirando as dúvidas. Mas era só isso mesmo. Já falaram por mim, então... Fátima, a palavra é sua. Não, é só, Andresa, o Elton John escreveu aqui no chat, Comitê Aracaju, ele disse assim, algo que chocou bastante muitos dos voluntários, inclusive a mim, foi a saída do diretor administrativo da SE, porém não houve uma explicativa real a respeito. Andresa, você poderia falar a respeito e também como a SE está se organizando? A gente vai por partes, que a gente está... A gente vai... Eu estou escrevendo bastante aqui. Eu sei, mas a gente vai por partes, a gente vai encerrar um assunto para depois entrar nesse. Então tá. Tudo bem. Porque tem uma outra pergunta aqui, do cenário que acho levantar quais as atividades que serão mantidas e serão cortadas neste cenário, que aí depois a gente desce e chega nessa pergunta do Elton John, entendeu? Fátima, se aí deixa... tinha da palavra depois. Fátima, alguma outra coisa? Oi? Algum outro comentário você queria fazer? Não, agora não. Vou deixar para comentar depois. Né? Geraldo, você era o próximo para falar. Tá no mudo, Geraldo. Peraí. Oi, meninos, tudo bem? Seguinte, a primeira coisa é falar para os mais novos. Eu já peguei 2 crises financeiras muito sérias no FS, muito mais sérias do que essa. A Andressa conhece uma, nos anos 90 teve outras mais sérias ainda. Então, o que houve agora é um problema, mas não é uma coisa... Não se compara com outros problemas que tivemos em outras situações. Então, houve um problema esse ano? Houve. Mas é um problema sério, mas dá para trabalhar isso e para os mais novos. Não é o fim do mundo. Tivemos épocas muito mais graves e conseguimos superar. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo, uma preocupação minha, esses anos que eu estou no Conselho Fiscal, é que a gente tinha uma dificuldade com o metas, seja envio, seja recebimento. O recebimento, com a ideia da sustentabilidade, o voluntariado reagiu rápido. Claro, é mais simples você conseguir uma família, uma escola, do que alguém que queira bancar o plano.
o voluntariado consegue reagir. Talvez, temos duas situações. O curto prazo agora é aceitar o fato e correr do possível. A minha pergunta é um pouco mais pergunta. Se está muito claro para os voluntários, comitês mais novos, principalmente, como trabalhar essa questão do envio, por exemplo, na sua cidade, se os treinamentos, se o voluntariado desses comitês mais novos tem tido um bom treinamento para essa área de envio, se sentem preparados, se de repente se for abordados, olha, eu não estou com todas as informações, mas vou pedir para o escritório nos repassar. Então, eu acredito que talvez a gente precisa reavaliar se nos comitês se sentem preparados para essa questão do envio. Porque eu vi vários fatores que são receita de bolo. Para alguns, viajar, ter o Enem, não posso perder nota. O pessoal mais velho, os programas mais velhos, todo mundo conhece. Muitos comitês deixaram de fazer a seleção tradicional. O pessoal mais novo, os comitês mais novos, tem aberto 1 ano, 2 anos, pode não ter uma experiência para poder falar com firmeza. Sou daquela opinião. Eu trabalho num lugar como na prefeitura que, se eu não tenho informação, eu peço um tempo, procuro quem sabe e dou a informação. Talvez vou ter que criar maneiras, eu não digo que agora para julho, agosto, mas pensar o mais rápido possível para os próximos meses, porque não é de hoje, a gente sabe que não estamos conseguindo cumprir a meta de envio. É que agora foi uma calamidade. Então, teríamos que separar agora o curto prazo e para os próximos 12 meses. Eu me disponho a ajudar. Ver o que fazer. Vou ter que treinar o pessoal para o envio, os comitês. Posso falar? Claro, Só queria responder o Geraldo porque foi muito bom. Depois da reunião que a gente teve na DNO na segunda-feira, tanto a região Axé com a Rose, quanto a região PAN com a Bel, já me escreveram, justamente colocando esse ponto de que elas sentem que alguns comitês novos que têm potencial em suas comunidades para envio não se sentem adequadamente preparados ou confiantes, porque não é uma coisa simples, né? Você explicar o que ganhar a confiança da família, se sentir que tem as informações, enfim, saber falar da organização. Então, elas já solicitaram treinamento especificamente para esse ponto. A Bel, ontem à noite, organizou um webinar com todos os presidentes dela e a área de 18+, e vai organizar outro para a área do escolar. E o que a gente, como você falou, uma resposta rápida, né? A resposta rápida, Fernanda Gassauara, acho que está até aí, no call, acho que tinha visto a Fernanda mais cedo, a Fernanda coordena todo o grupo de treinadores, eles vão fazer uma reunião semana que vem, eu também estou me reunindo com eles, porque, já respondendo, né, a gente de fato vai ter que limitar os eventos presenciais pelos custos de deslocamento, mas a gente passou os últimos 2 anos realmente capacitando muitas pessoas, a gente capacitou 40 orientadores, a gente capacitou 20 treinadores, capacitou 20 pessoas de liderança, e eu tenho certeza que elas estão dispostas e aptas a pensar em outras formas de atuar no seu papel de treinador, não necessariamente presencialmente, mas pensar em outras formas de atuar presencialmente com os voluntários em treinamento. Então, a gente vai marcar uma conversa já semana que vem com os treinadores e pensar, ok, a gente não vai ter o CONAV, o que os treinadores vão se dedicar? Vamos fazer o quê? De que forma, né? E usar novas ferramentas. Ramon, que é treinador, está ali também, ele voltou agora de Jequié, eu sei que ele foi lá. Alguns treinamentos locais são realmente de baixo custo e valem a pena, mas os mais amplos, regionais, etc., eles têm uma demanda de verba muito maior. Agora, acho que essa é uma resposta, e eu fiquei muito feliz porque os próprios DRs já estão pedindo isso para as suas regiões. A gente precisa de treinamento aqui para os presidentes do comitê e estão organizando isso. Acho que isso é muito eficaz. Não sei se a Bel pode falar um pouco da experiência dela organizando esse treinamento de envio ontem. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Fora o fato dos comitês não se sentirem confiantes sobre a questão do envio, existe algum tipo de, não sei se o termo correto seria algum tipo de pesquisa ou algum tipo de levantamento sobre o real motivo dos meninos acabarem desistindo? É por falta de treinamento? É porque os pais se sentem inseguros? É porque às vezes a gente pode realmente ter um comitê que é bem treinado e tudo mais, mas que a gente não está enviando por outros fatores que a gente não levou em consideração porque ficou focado só em ter
as pessoas treinadas. Então, eu não sei como é que a gente... Os dados que a gente tem hoje é que a gente não tem uma queda na demanda e na procura. Onde a gente tem mais dificuldade é que a gente está com as pessoas represadas. Elas entram em contato no site, a gente captura, né, algumas informações básicas, ela não vai logo preencher a application. Aí aqui desce Yasmin, liga para todos eles. Agora a gente tem o WhatsApp também, que tem funcionado muito bem. Ela fala com eles por WhatsApp, os interessados. Daqui a pouco os 0800 vai acabar, estou avisando. Você vai ficar super... André, 2 segundinhos. E aí, esse negócio de não preencher o application não é verdade. Não, às vezes acontece deles preencherem o application antes de entrar em contato com a gente. A gente teve 3 casos assim. Não, sim. O que eu estou dizendo é não estar disponível no site, Júlia, o application mais. A pessoa pode conseguir o link, mas não está no site. E aí, quando ela conversa e vê que de fato é um interessado, aí essa lista vai para o comitê semanalmente. Então, o que a gente vê é que a lista vai para os comitês, mas a gente não tem retorno de conseguir contactar, falei com eles ou não. Então, a gente não tem uma queda de interessados, a gente tem uma queda de que a gente está contactando e convergindo para participantes. Mas o problema que acontece no momento dessa conversão é somente despreparo do voluntariado? Porque, por exemplo... No momento às vezes contato, eles nem contatam. Eles não contatam? Entendi. Ou porque se fosse... Assim, em outubro eu vou fazer minha seleção, em novembro eu vou fazer minha seleção. E a pessoa não responde. Entendi. Às vezes a gente entra em contato e eles não respondem também. Mas assim, por exemplo, eu já peguei casos, por exemplo, eu já vi casos de que os pais não queriam, queriam enviar o filho, mas não se sentiam confortáveis porque eu tô enviando meu filho para não sei aonde, sozinho, não sei o que. E para poder resolver essas coisas, eu levei meu pai para poder conversar com eles, que meu pai era super contra na época, e aí convenceu, mostrando que realmente foi uma experiência que valeu a pena, blá, 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 blá. E que talvez se a gente conseguisse perceber aonde exatamente, porque eu acredito, nenhum avião cai por uma falha só, então eu não acredito que esse seja um problema por uma falha só. Então pode ser um conjunto de errinhos que estão acontecendo que a gente precisa prever. E se a Secretaria Executiva já tivesse uma noção, a gente já poderia direcionar o ataque para esses pontos e ser mais objetivos na resolução do problema. Eu posso falar um pouquinho? Pode. Aqui na PAN, eu percebi que às vezes, mesmo antes da pessoa saber o site que ela vai entrar para intercâmbio, ela não sabe a quem procurar, sabe? E aí eu acho que está faltando, fora a propaganda de Facebook, porque tem muitos pais que não acessam o Facebook, eu acho que a gente tinha que divulgar, tipo com panfleto nas escolas particulares, tudo. Essa semana, uma família de Campo Grande mandou uma mensagem para mim, perguntando se ela poderia falar comigo pelo Zap, porque falaram meu nome para ela, que ela quer mandar o filho dela para o Canadá em janeiro. Quer dizer, ela é lá de Campo Grande e alguém falou para ela entrar em contato, deu meu telefone para ela, sabe? Então, aí, o que eu passei? O site, pedi para ela fazer a inscrição no site, e depois ela ia ser direcionada para o comitê. Então, eu acho que, fora a propaganda virtual, eu acho que a gente tinha que fazer, igual quando a gente faz com a Bolsa, fazer divulgação nos lugares que a gente teria futuros candidatos, sabe? Uma das coisas é isso. Bel, mas eu, aqui em Goiânia, a gente foi em 2 escolas e fizemos panfletagem, conversamos com o estudante. Você acredita que eu não tive uma inscrição? Então, eu assim, aqui em Goiânia, eu não sei onde mexer, assim. Antes eu me sentia muito insegura com essa questão do envio, mas aí eu tive treinamento e tudo mais. E assim, as planilhas que às vezes eu recebo da Secretaria Executiva, às vezes está escrito lá, muito interessado. E aí, quando eu entro em contato, o interesse é em bolsa. E aí a gente fica, como? Será que falou isso para a Secretaria Executiva, que tinha interesse em bolsa? E eu também fiz um FSD com os candidatos que disseram que iriam, confirmei um por um. Eu tinha 12 candidatos, não foi nenhum. Eu fiquei arrasada. Então, assim, Goiânia é uma capital e eu não consigo. Eu tô com 2 interessados em Goiânia, sendo que um é meu filho, que está ajudando a mamãe a enviar um,
e uma outra menina. Então, assim, para mim é muito, porque em Goiânia, tem 2 anos que eu estou conseguindo enviar 2. O restante foi bolsista. Aqui em Salvador, a gente teve 2 que foram... que os pais viajaram pela UFS em 1900 e bolinhas, e os filhos vão viajar pela UFS também, porque é a empresa que eles já conhecem. Então, talvez uma forma de resolver esse problema do envio é trazer essas famílias velhas para perto do UFS, envolver eles nas questões. Porque, assim, uma coisa sou eu, Lila, com o cabelo verde, piercing, dizendo que viajar pela UFS é muito legal. Outra coisa é você ter um pai de família que já tem um emprego, que já tem digamos assim, uma reputação, dizendo que vai enviar os filhos dele pela organização. Eu acho que os pais se sentem mais confortáveis, que geram um interesse maior das pessoas, de ver que não veio do nada. Existem famílias que estão envolvidas ali naquele lugar. Então, eu não sei se talvez trazer essas famílias que já viajaram, ou famílias que já se voluntariaram, ou famílias que já receberam, que já tiveram algum vínculo com a FS, trazer essas famílias de volta, porque ela já tem contato. Acho que trazer de volta talvez pudesse ajudar nisso, não sei também. Concordo, Lila. Eu acho que ter uma pessoa com reputação, infelizmente, né, é visto assim, mas e ter pessoas que já viajaram, mais antigas, né, que tenham essa experiência, que tenham essa reputação, né, eu acho que ajuda muito. Exato. E fazer com que as famílias troquem essas experiências. Tipo, a família só se sentiu confortável em continuar a conversa depois que eles falaram com o meu pai que enviou e que foi assim. Porque às vezes a gente foca muito no menino, mas muitas vezes sem os pais eles não vão para lugar nenhum, né? Então, e outra coisa, quando a gente traz uma família, eu penso que a gente não traz só uma família, a gente traz 2, 3 famílias, porque ela vai falar, a mãe vai falar para as amigas que o filho dela tá em não sei aonde, vai passar um ano. Ai, que legal, eu tenho um filho também da idade que vai viajar. Viajou por onde? Já é o primeiro lugar de contato, porque a filha de fulano viajou pelo AFS, entendeu? Então, é um tipo de marketing que eu acredito que talvez seja, porque eu sou meio contra panfletos, entendeu? Eu acho que panfleto é eficiente uma vez que você já tem um determinado tipo de interesse, mas você só distribui por distribuir, eu não acredito que seja tão efetivo quanto você ter o peso da palavra de uma pessoa pondo em cima da organização. Gente, tem uma posso falar? aqui que ela gostaria de falar a palavra, né, Carolina? Eu só quero que vocês estão anotando tudo, tá? Andresa, posso falar rapidinho? A Carolina estava aqui com a mãozinha levantada, não estava, Carolina? Oi, pessoal, boa noite. Foi você em seguida, Fátima. Fala, Carolina. Eu esqueci o meu fone, então se tiver baixo... Tá bem baixo. Tá baixo? Fala bem pertinho. Melhorou? Então, eu estou responsável aqui no comitê por essa questão do envio também. E além do que já foi falado dessa coisa do treinamento, que eu também não me sinto, apesar de já ter 5 anos de EFS, eu nunca fui parte em Salvador eu era da parte da escola, então assim, agora eu estou tendo mais familiaridade com essa parte. Mas estou tentando aprender e acho que a gente realmente precisa de treinamento. Ser online, eu acho que é uma opção ótima. E aqui em Porto, eu estou estou começando a divulgar nas escolas. E o que os pais dizem não é nada relacionado ao dinheiro, que geralmente o que me causa espanto. Porque quando eu vou em alguns lugares, quando eu ia em Salvador, o problema era dinheiro, porque o UFS é caro, etc, etc. Aqui eles não reclamam do dinheiro, mas ficam perguntando: tem uma data fixa que eu posso ir? Aí eu digo que sim, explico e tudo, mas eles sempre falam: então se eu fizer agora, eu não vou poder fazer nunca mais. Eu falo: não é isso. Então acaba que fica essa coisa de como pode fazer, tem seleção várias vezes, e eu tenho que explicar isso, acaba que a pessoa fala: tá, então a gente vai pensar melhor e depois eu te falo. E até pensa melhor, conversa, entre em contato.
eu vou na casa muitas vezes. Eu tenho 2 pessoas que estão com bastante interesse. Eu já fui na casa mais de 4 vezes, só falando do FS. Então, assim, é uma dedicação realmente de ficar indo, conversando. Já expliquei, às vezes eu até nem aguento mais. Então, eu acho que a gente precisa encontrar um caminho e a gente começou aqui agora. Então, eu estou tentando ver formas também e capturar esses estudantes que não reclamam do dinheiro, mas que ficam nessa zona de conforto, né? De quando eu quiser ir, eu vou poder ir. Era isso. Obrigada, Carol. Fátima, você era a próxima. Então, eu queria comentar sobre o que a Lila falou. Ela tem razão quando ela levou o pai para junto com ela, porque eu me lembro na palestra que a Sharon fez na CN, não sei se alguém dos colegas que estão junto participaram. A Sharon disse: quando você, que é bastante jovem, for contactar uma escola, contactar uma família, leve um coroa junto com vocês, porque o rosto mais de coroa vai dar mais segurança, porque às vezes chega um rostinho lá e eles não acreditam muito, né? Mas eu dou toda a razão para a Sharon, acho que tem que levar um coroa junto para ajudar. Aqui em Dourados, geralmente, nós temos os meninos aí que estão trabalhando bastante, os voluntários estão trabalhando bastante nas escolas, com as famílias e tal, mas vira e mexe, Marli, que é presidente, a gente está acompanhando para dar uma força nesse aspecto para eles. Não que a gente vai resolver, mas a gente vai dar uma força mais por causa da experiência e da idade. Quanto aos valores, eu não sei se foi a Carol que comentou que falam que a FS é caro e tal e tal. Nós temos um concorrente que já tive olhando os programas deles, não só dele, né, desse concorrente, e tá mandando gente a rolé, a rodo, e os programas deles são mais caros que os nossos. Então, eu fico pensando assim, o que a gente poderia fazer para vender, entre aspas, né, esses programas, fazendo com que o nosso interessado entenda que o valor da FS não é mais caro. Não sei. Será que a honestidade não conta, não? Porque, honestamente falando, o meu primeiro vínculo com a FS foi porque eu fui intercambista. E eu só viajei pela FS porque o ano inteiro que eu passei na Dinamarca seriam 6 meses que eu passaria no Canadá. Então, às vezes, a honestidade não pode valer e você dizer e pôr na ponta do lápis e provar que, tipo, olha, a gente tem os planos assim, 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 assim. E, sei lá, a gente cobra a concorrência, não sei, entendeu? Mas... Então, acho que tinha que ter uma divulgação, não sei. Eu não pensei assim, não tenho nenhuma ideia de como a gente poderia fazer para ver isso, mas eu vejo aqui, sabe, na minha cara, concorrente com preços com preços maiores que os nossos e tá mandando gente, entendeu? Mas é porque talvez o programa deles tenha uma abordagem diferente, que é até uma coisa que era um outro ponto também que eu queria entrar. Essa abordagem mesmo que eu falo que a gente precisa ter, né? Porque assim, eu vejo na verdade que o AFS, ele tem a diferença, o diferencial do AFS porque é um programa mais, deixa eu ver um termo correto, mais família, digamos assim. Eu acho que o estudante ele é mais acolhido do que, ele não é um cliente, né? É um participante de um programa. E a diferença, talvez, para as outras empresas é que eles vendem como se... eles não vendem uma experiência, e não uma oportunidade, mas eles vendem, digamos assim, currículo. Ou eles vendem o curso de inglês. Ou eles vendem, entendeu? Coisas muito específicas do qual a pessoa vai poder botar no currículo dela lá e ganhar um salário maior. Que é o que as pessoas hoje em dia querem. E a realidade é essa, entendeu? Mas, Andresa, você tem razão, essa pesquisa que saiu hoje da Belta, e Sofia, você quer a palavra, não é isso? Porque você não está na fila aí? Quero. Essa pesquisa da Belta também falou isso. Quais são os programas que a gente mais busca? Hoje, até em função do contexto que a gente tem nacional, muita gente, quando vai fazer um investimento assim,
está fazendo um investimento para esperar um retorno depois de uma colocação, uma empregabilidade. Gente, tem alguém com um cachorro em casa e não tá dando para ouvir o que a Andressa tá falando. Exatamente. A voz do cachorro está mais alta que da Andressa. A questão da pesquisa hoje também colocou que os intercâmbios que a gente mais procura são aqueles que trazem uma qualificação um pouco mais específica, que a pessoa agrega à sua vida profissional, educacional, ou muda a empregabilidade no mercado de trabalho. Uma das coisas que a gente notou aqui com os programas que a gente tem para 18+, é que os programas que a gente tem de inglês, que a gente chama de dupla certificação, para direito ou para engenharia, business, tem tido uma demanda maior, está crescendo. Mas parte também é como a gente fala. Minha gente, perdão. Dá uma aguinha para ela, Matheus. Vem aqui. Vou dar a palavra para a Sofia. 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 Vocês estão me ouvindo? Eu nunca usei essa plataforma, é só falar, perfeito. Não, Tranquilo. eu fiquei confusa com uma questão, não confusa, o rumo que a conversa tomou. Bom, eu entendo que todo mundo precisa desabafar sobre o que está acontecendo nos próprios comitês, etc., e a situação do dia a dia, mas pelo que eu entendi do que a Andressa falou, me corrija se eu estiver errada, não teve diminuição de procura na SE, que teve um gargalo. Então, ok, a gente pode até discutir maneiras de atrair mais gente, mas se a gente tem um gargalo, é irrelevante a gente ter 10 mil pessoas procurando o site se a gente passa 50 para os comitês. Então, a discussão não tem que estar aí, se panfleta, se leva em casa. A gente tem que ter, quer dizer, levar em casa sim, porque é o que a gente perde, né? Mas é do panfleto. As pessoas estão buscando o FS, elas não estão terminando o processo. Então, assim, o que eu queria, que eu esperava ouvir aqui, não sei dicas de quem, é exatamente nessa etapa. Porque a questão, por exemplo, que você falou de ter uma seleção em outubro ou em janeiro. A verdade é que a gente não tem número de voluntários suficientes ou, enfim, tempo disponível por voluntário por semana para ir em casa individual. E a qualidade da seleção cai muito também quando ela é feita individualmente. Ela é muito mais bem feita coletivamente. Então, eu queria saber se existe alguma sugestão para a gente fazer uma quantidade de seleções mais reduzida mesmo, para a gente concentrar isso em 2, 3 ou no máximo 4 vezes por ano, mas sem perder esse participante. Que tipo de controle de venda que a gente poderia fazer com o participante para ele entrar em contato com a gente em junho, a gente conseguir fazer a seleção com ele em outubro, porque a verdade é um fato, não tem pessoal para ir toda semana na casa de quem procura, mas sem perder esse participante nos 3, 4 meses de intervalo que a gente precisa para isso. Eu vou assumir um pouco o lugar aqui da Andressa, respondendo por ela aqui. Essa já é foi uma conversa que ela teve com os DRs, né, na última segunda-feira, onde estava procurando soluções para exatamente o que você disse agora, Sofia, que era como conseguir, com falta de tempo dos voluntários, atingir esses pais, esses estudantes, né? E uma das alternativas foi realmente realizar esse Zoom nessa plataforma com os pais, né, uma vez por mês, talvez, né, para que um voluntário que entenda dos processos do envio fizesse esse call, né, com os pais, explicando a FS, né, explicando como funciona o processo, para tentar trazer esses pais para conhecer mais os nossos programas, né? Ou seja... Matheus, mas os pais, entendi, achei interessante. Mas e os meninos? Porque eles também são uma fonte de ansiedade, né? Que eles ficam pressionando para buscar no intervalo de alguns meses, assim, eu preciso correr atrás. Eu acho que talvez o problema seja a gente perder... Eu não sei se a gente perde nos pais ou nos meninos, sinceramente, eu não sei. Nesse intervalo entre a inscrição e a seleção, quando que a gente perde esses meninos? Então, na verdade, também tem o que nós estamos querendo fazer
renovar de acordo com a demanda do mercado, né? Então, procurar alternativas também de realizar orientações, contatos com estudantes também online, né? Aqui nós temos várias pessoas no AFS, vários comitês que sabem mexer com essas tecnologias, tem criatividade para realizar. Nós temos treinadores, igual a Andressa disse, treinamos 20 treinadores este ano, né, nos últimos 2 anos, que tem ideias de realizar este contato, um treinamento, uma orientação virtual, né, uma seleção virtual. Então, seria realmente aproximar, por exemplo, o comitê só tem disponibilidade daqui a 2 meses e ter um contato presencial, do que faria perder esse candidato, né, esse participante. Por que não, então, realizar online, que o voluntário da própria casa realiza a seleção com os estudantes na casa deles, né, que não tomaria tanto tempo do que fosse presencial. Então, seria alternativas assim que... Tem aquele exemplo da Guatemala, falando, Sofia, o pessoal da Guatemala no país inteiro só tem 2 comitês, né, em 2 cidades. E é um país pequeno, mas muito acidentado. Então, a Olga está me cortando. E mobilidade é difícil. O que eles fazem lá no FS Guatemala? Eles fazem com os meninos um processo de seleção de gincana por tarefas online. Eles têm que gravar um vídeo sobre uma cultura, eles têm que fazer... Sabe, você pode fazer coisas bem criativas. Hoje em dia as pessoas se formam em medicina online. Por que não pode fazer uma seleção cultural? Eu não iria nesse médico, mas sim, é uma boa ideia. Mas assim, a educação Andressa, tem muitas possibilidades. Quem é a próxima pessoa? Desculpa. É a Rosana. Sou eu. Andressa, eu tive várias experiências online e eu sou uma negação de mexer online, mas foi o único jeito que eu tive para fazer a seleção. E eu fiz com a família, fiquei 2 horas, 2h30 pelo Skype, fiz acho que umas 3 seleções ano passado, porque às vezes a pessoa não tinha horário, o horário que eu tinha, ela não tinha, e foi assim, foi um sucesso. Para quem não tinha experiência, eu já tenho uma agendada para a semana que vem, porque a pessoa não pode vir esse fim de semana nem no outro. E para ela não perder o desconto que vai ter, eu vou fazer durante a semana. Então, eu faço as dinâmicas que precisa, eu faço as dinâmicas, eu faço a entrevista, eu faço tudo que eu faço no presencial, eu faço pelo Skype. Foi uma solução que eu tive. Você gostaria de convidar um outro voluntário que teria interesse em ver essa dinâmica para participar com você, para ver como é que você faz? Essa dinâmica que a gente faz, que vocês deram aí. E eu mando pelo WhatsApp o link e eu trabalho com a pessoa. Tudo bem, eu sou psicóloga, eu consigo ali olhar algumas questões, mas foi o jeito que eu arrumei. Eu tiro a cópia, eu mando pelo WhatsApp na hora do momento e eu faço a dinâmica ali. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu faço pelo Skype. Eu não estou com os voluntários, mas tem eu e a pessoa aqui. Então, eu estou trabalhando. E isso tem surtido efeito. As pessoas que fizeram, elas foram... Eu consegui, nesse período, para quem não tinha conhecimento, agora que está fazendo 1 ano, eu consegui enviar 9 pessoas. Então, para quem nunca ouviu falar de AFS, no primeiro 6 meses eu já tinha enviado 5 ou 6. E foi assim. E alguns foram... no dia 24 de dezembro, eu estava fazendo aqui dentro da minha casa uma avaliação, uma seleção. Depois, em janeiro, eu fiz pelo Skype. E em dezembro, também eu fiz pelo Skype. Então, eu consegui isso e tem sido um jeito que eu encontrei para fazer. Ótimo. Eu estou anotando aqui, já tem a sugestão de ter um tutorial para o Zoom, viu, Rose? Já vemos aqui, já estou anotando. Tá ok. Obrigada. Existe alguma possibilidade da gente envolver os participantes nas coisas que a gente faz? Travou ali. Nossa, travou, né? Acho que sim. Peraí, pequeno ali. Não, deixa eu ver. Acho que vai voltar. Esperando.
Se eu colo aí, não. Peraí. A data B, que é quando você vai fazer a seleção. Nesse meio tempo, porque às vezes eles podem acabar desistindo, pelo que eu entendi, isso é um dos problemas, é essa falta de contato, vínculo com os participantes e com as famílias. Então, talvez incluir os participantes nessas atividades do comitê não faz com que eles se sintam integrados e esqueçam essa, digamos, enfim, acho que ficou claro o que eu quero pôr. Então, vamos seguir? A gente pode seguir adiante? Podemos. Ou não? Podemos, acho que botamos. Então, eu fiz uma lista bem extensiva. Mas eu acho que não respondeu muito a pergunta da Lila, né? Eu acho, sim, que é uma boa pergunta. Eu acho que é válido, sim. E, Lila, pela minha experiência, quando a gente faz isso, a gente até cria voluntário, o menino que quando volta vira voluntário, porque já está tão integrado no comitê que quando ele volta, ele tem vontade de ser voluntário. Essa eu acho que é a minha resposta para a pergunta da Lila. E só para mais uma sugestão que surgiu aqui com o Comitê Rio hoje, até uma voluntária do Comitê Rio que viajou pelo Rotary, deu a sugestão de a gente fazer também online, e o Rick tinha falado isso, tipo uma Feira das Nações, essa questão da diversidade, de convidar retornistas que foram para diferentes países para fazer também uma sessão só sobre falar do seu país, etc., e convidar todos os interessados. Essas coisas a gente pode fazer regionalmente ou nacionalmente. Achamos uma boa ideia também. Estamos aqui anotando tudo para entregar para os treinadores depois a lista para bolar atividades para nós. Eu fiz isso com os participantes que vão viajar agora para a Dinamarca. Aí eu e a Thaís Almeida e o DR e Carlos, a gente montou um webinar para os participantes. E eu expliquei mais ou menos como é que era o ano, como é que é a viagem, o que é que eles poderiam levar na mala, etc, etc. Talvez isso ajude também a integrá-los. E acho que a gente botou esse tópico aqui, Olga. Tá, não, beleza. A gente pode fazer depois mandar tudo para eles. Aqui, a próxima pergunta aqui foi que, com tudo isso, quais são o que vai ser... Ai, meu Deus, cadê? Ai, meu Deus, cadê a pergunta? Dos eventos, não era? Os dos eventos, que vai ser cortado, que vai continuar. No momento, qualquer evento presencial que requeira deslocamento, passagem aérea, acomodação, está suspenso. Então, de novo, a gente vai ter que pensar em maneiras... Vou dar um exemplo, com os DRs mesmo que a gente teve aqui. A gente fez essa reunião na segunda-feira, que foi muito produtiva, estava todo mundo. Primeira vez que estava todo mundo numa reunião do DNO, porque sempre falta um ou outro. Então, estava todo mundo, inclusive os DAs. E a gente já combinou, foi tão bom, a gente combinou, vamos fazer toda a primeira segunda-feira do mês, a gente vai fazer nossa reunião pelo Zoom, e que manter uma proximidade melhor do que me encontrar de 6 em 6 meses. Claro que é bom ter uma reunião presencial, claro que é, mas acho que no momento, a impossibilidade disso, a gente não deixa de perder o contato de trabalhar junto por isso, né? Então, no momento, a linha que a gente está vendo como responsável na situação que a gente tem atualmente. As orientações vão ter... Eu não sei se pode... Sim, os participantes não, Lila, com certeza. O que a gente precisa fazer para os participantes, isso vai realizar. As orientações... E sobre o Encontro Nacional dos Brasileiros? Não tem nenhuma resposta? Realmente. Então, complicado. Muito obrigada pela pergunta, Lila. A gente teve que avaliar também que essa estratégia do Encontro Nacional, que a gente realizou no SH, ela era uma estratégia para poder ter mais adesão na reentrada e também para ir ao encontro de duas outras coisas, que era engajamento do retorni e contato com os alumni, né? Então, nesse sentido, a gente tinha 3 aportes diferentes de orçamento para um evento que tinham 3 objetivos estratégicos diferentes. No momento, realizar essa nacional no NH, a gente estava se preparando para isso, como vocês sabem, e foi muito bacana, porque teve um engajamento de todo mundo em ajudar os meninos a se inscreverem. Esse aporte ficaria mais ou menos R$110 mil para fazer com as passagens aéreas e o deslocamento. Então, realmente, como eu disse, não é responsável usar o recurso dessa forma. Já tem uma reunião agendada com os orientadores, você vai estar, Lila, orientadora? Na segunda-feira tem uma reunião, não tem que a Thaís Almeida convocou?
Ela estava fazendo perguntando pra gente quais os horários que preferia. Até onde eu vi ainda não tinha saído o resultado. Então acho que ela disse que está agendada com os orientadores para segunda-feira uma reunião para juntos pensarem, porque é sempre assim, o que a gente logrou de positivo? A gente tinha um certo desinteresse do Retorni em participar da reentrada. A gente conseguiu que 120 se mobilizassem para vir. Ou seja, a gente não vai fazer presencial, a gente já tem os mobilizados. Então, e também tem outra coisa que os orientadores já estão trabalhando juntos. Então, assim, a FEUG, essa hora vai ter essa reunião também. Então, em vez de cada um ficar planejando sua orientação separada, vamos juntos planejar uma orientação que, mesmo que a gente dê ela regionalmente, ela vai ter a mesma cara, a gente vai ter participado dela junto, manter a união que a gente conseguiu construir num outro cenário. A gente tem que ver o que a gente pode tirar de positivo desse investimento que foi feito. Então, na segunda-feira, bem especificamente, vai ter um call para trabalhar com vocês, como vocês desejariam fazer isso. Tá certo. Ok. Andresa, eu acho importante também que nem aqui em São José a gente procurou colocar em escolas a nossa gringa numa escola que os livros não são caros, as apostilas não é que não sejam caras, né, mas tem um preço acessível. E outra coisa também é que a questão do transporte, né? Que tenha só um ônibus. Claro que às vezes é inevitável, né? Mas a gente conseguiu isso, né? Porque às vezes você coloca numa escola que, se você tem duas e tem a opção de uma escola que os livros são mais em conta, né? E tudo isso, né? A gente, obviamente, optou pela escola que o livro é mais em conta do que onde, né, os livros são caríssimos e tudo mais, né? Porque, ainda mais agora, né? Principalmente agora. Porque a gente aqui tinha 3 opções de escola e a gente preferiu o COC, né, que os livros são as apostilas são em conta e os meninos, os gringos, vão pegar apenas um ônibus para ir. Oi. Essa questão de livro e transporte, para mim isso é muito importante, até fazer uma pergunta em relação a isso. Aqui em Goiânia, nós temos... Eu preferi colocar somente escola pública para não ter nenhum gasto com livro. Então, todos os estudantes ficam em escola pública. Mas eu tenho um problema muito... melhor ainda. Eu tenho um problema muito grande com relação ao transporte. Transporte em Goiânia é caro. E os ciclos passados, eu coloquei alguns em ônibus, que ficava residência próxima à escola, eu optei por colocar em ônibus. Eu tive 3 assaltos. Um em ponto de ônibus e os outros 2 dentro de ônibus com arma na cabeça. Então, assim, eu tive que optar por colocar em transporte por segurança e para mim também, porque eu não gosto nem de pensar numa situação pior em relação a isso. Meu transporte é muito alto e essa situação hoje do AFS me preocupa muito. Tem alguma coisa já pensada para isso? Questão de verba? Como que tá? Eu queria só pontuar uma coisa. Eu acho isso muito relativo, porque vai depender muito da realidade local e da família. Por exemplo, aqui, se eu tenho uma família, hospedeira, que tem um filho em uma escola, eu coloco naquela escola e aí o que eu faço? Eu economizo o transporte, porque já vai ser, né, a família já leva, porém tem o material. Então, assim, isso é muito relativo, vai depender muito da realidade local de cada comitê e da família. Agora, se a família não tem nenhum filho em idade escolar e que estuda, aí o comitê pode alocar em uma escola pública ou em uma escola mais próxima, então isso vai ser muito variante, né? Para vocês que estão... porque eu não sei direito sobre isso, mas não existe nenhuma possibilidade da gente reaproveitar material usado, porque quando eu estudava, minha família não tem esse dinheiro todo. Então, eu sempre reaproveitava o livro. Então, minha irmã usou meu livro, minha outra irmã usou meu livro, que eu já usei de uma prima minha, e foi passando de geração em geração esses livros. Será que a gente não tem condições de ver uma família que estude nessa escola e que possa fazer a doação desses livros que já foram comprados? Porque aí já não tem esse gasto. Lila, algumas escolas não permitem. Mas não permitem. Não permitem. Não. Eles sempre falam que tem alguma mudança, alguma coisa que mudou, e aí tem que comprar tudo novo. É um problema isso.
Mas e se Mas a gente assim, usar o charme? Porque às vezes o menino não vai nem exato. reaproveitar o ano, entendeu? Às Aí, vezes ele vai estar lá só como ouvinte. Será que ele realmente precisa ter o material como está lá, como realmente como todo mundo, sabe? Ô, Lila, se você usa o charme, você perde a escola. Ah, Sabe é? por quê? Vou te falar por quê. Porque a escola se torna uma voluntária. Ela não ganha nada. E é o momento que a gente fala, olha, o livro é por conta do OFS. É a única coisa que o OFS vai, no momento, pagar. E aí é a única forma que eles veem de ganhar algum dinheiro. Entendeu? E aí, quando você fala que vai reaproveitar, eles já falam que não podem, não pode. Então, isso complica, sabe? Entendi. eu acho que isso também vai ser muito relativo também. Eu acho que, assim, cada comitê, depende de como o comitê trabalha com as escolas. Então, a gente vai fazer aqui um encontro fortalecendo as parcerias, que é um encontro para escolas parceiras. E a gente vai juntar todos os coordenadores e propor ideias para a gente começar a investir nas escolas, para o UFS e o comitê local sentir mais, a escola sentir que o comitê está mais presente. E com Mas você isso, o UFS sabe. está mais presente. E com isso, a gente tem essa liberdade que Lila está falando, assim, de chegar a uma negociação, porque realmente os estudantes, às vezes, pegam o livro a partir do segundo mês ou do terceiro mês e eles não aproveitam para 8 meses com o livro, 7. Matheus, eu já recebi material lacrado de volta de estudante. Pois é, então, assim, Ramon, você no seu, lá em Vitória da Conquista, é uma cidade menorzinha. Então, tem como você fazer, eu acho, essa aproximação. Aqui em Salvador, a escola, eu imagino, eu tiro pela minha escola, eles não estavam nem aí para nada. E talvez seja a situação que a Maria ou a Pia, não sei, estão vivendo lá no comitê delas. Então, então, eu não sei. Agora, eu não concordo. Rose pontuou uma coisa aí muito interessante, viu? E que a gente tem que dar um destaque aí, que é na escola particular que se tem envio. Então, se a gente deixa de trabalhar na escola particular, como é que a gente vai conseguir suprir essa necessidade que a gente tem de... Então, tem que Mas a se gente pode pensar... trabalhar em focos diferentes, focar a escola particular como envio, então a gente pode levar para poder compartilhar essas experiências, como falaram dos intercambistas, etc, etc. Fazer um trabalho com as escolas particulares mais para a questão de envio e trabalhar as escolas públicas para uma questão de recebimento. Mas Aqui o que o vai receber Sim. 500 estudantes se a gente botar. Então, Ó, às vezes, eu concordo com isso. Aqui eu trabalho escolas com projetos, as particulares, mas colocar estudante eu já vi que é um custo muito mais alto. Então eu prefiro trabalhar com projetos dentro de escola particular para conseguir esses estudantes de envio do que tá fazendo colocação do estudante dentro de uma escola particular. Talvez essa seja uma solução. Você ter separado a forma como você vai trabalhar as escolas públicas e as escolas particulares. Assim, a gente não, eu não acho que deveria esquecer da escola particular, já que a escola particular dificulta tanto. Mas poderia usar, convidar para o FSD e fazer a questão da panfletagem, enfim, fazer eventos com a escola, integrar, chamar para as coisas do comitê, etc e tal, mas com esse foco de enviar estudantes, porque assim, eu acho que se a escola está recebendo os meninos, sabe que é voluntário, mas eles estão vendo a oportunidade de ganhar dinheiro, eles estão, sinceramente, se juntando pelos motivos errados. Então, eu acho que o objetivo seja esse. E a escola pública, geralmente, tende a receber com mais braços abertos. O Instituto Federal aqui, se você botar 500 estudantes, eles vão receber os 500 estudantes. Vão dar aula de português, vão dar material e tudo mais. Sim, eles pedem o estudante, eles pedem. Eles me procuram. Vai te chegar quanto? Pode colocar todos aqui. Onde a escola particular vai falar isso para mim? Então, isso é muito complicado. A gente está tentando aproveitar feiras de escolas particulares para fazer um AFS Day. E a gente está tentando fazer isso aqui agora. Eu acho também que é uma boa ideia para estar fazendo a divulgação da AFS escola particular. Mas às vezes, assim, a escola pede um material que são materiais de editoras, e assim, é só você ir lá e comprar, entendeu? Não é, às vezes a escola ela não sai lucrando com essa venda de material, porque ela dá a lista de materiais, enfim, é uma discussão que a gente pode depois pensar Gente, alongar. posso levantar uma questão, que é uma questão bem assim prática? São 9h17, Matheus e eu ainda estamos aqui no escritório, o centro do Rio fica bem complicado mais tarde.
e a gente tem que estar às 5 horas da manhã no aeroporto. Então, assim, talvez até para a gente também não possa ficar muito... Você tem algum próximo tópico, mas acho que foi muito válido a gente abrir esse Zoom para, né, saber que a gente pode... Vocês sabem que vocês podem entrar lá no Alto Café e vocês mesmo se reunirem, né? Mas é para trocar ideia. Nossa, gente, era meu assunto aqui, que a hora se avança, né? Só para a gente não deixar de atender outras questões que surgiram. Olga, você quer passar para as próximas perguntas que você estava compilando? Tem a pergunta do Elton John, que eu acho que a gente precisa também responder. Eu acho que podia aproveitar esse tempo agora, já que a Olga não respondeu, e já responde Elton e depois volta para a Olga. Então, Elton, você colocou aqui, e acho que de maneira muito pertinente, é claro, a saída do Marcos foi uma coisa que veio de uma forma bem surpreendente para todo mundo, e a gente precisa dar uma justificativa para isso, porque, afinal de contas, ele tem uma história com essa organização e a gente com ele, né? Então, a forma como eu posso colocar isso, primeiro, dizer que foi uma decisão bem difícil pela história que a gente tem, pela pessoa que sendo... Embora eu, como diretora nacional, seja a pessoa que tem a gerência da secretaria executiva, que contrata e demite as pessoas aqui, que toma as decisões de RH da organização, pelo fato desse cargo ser um cargo muito importante e estratégico, eu não fiz isso sozinha. Eu fui conversar com pessoas no conselho diretor e também com pessoas no conselho fiscal para trocar essa ideia e chegar a essa conclusão em conjunto, porque era uma conclusão de bastante importância. Basicamente, eu não sei exatamente porquê, mas de algum tempo para cá, a gente percebeu que algumas decisões que estavam sendo tomadas não eram necessariamente as mais econômicas ou as mais lógicas para o FS. É uma questão que a gente tem assim, de poder fazer se prevenir contra as despesas que a gente sabe que vai incorrer. Qual é o termo contábil que a gente usa para isso? Fazer uma previsão de gastos, etc. Algumas questões dessa natureza começaram a não atender tanto. E essa foi uma questão que a gente foi fazendo em termos de supervisão, foi colocando, mas não trouxe uma resolução assim, final. E não sei também se tem questões da vida pessoal, da ordem. A gente começou a achar que alguns desses comportamentos estavam um pouco distantes, até da história que a gente tem com o Marcos, né? Mas a gente tem muito respeito pela pessoa dele, foi uma coisa que foi feita de uma maneira bem clara, bem transparente, a partir de algumas conversas que a gente teve. E eu não tenho muito mais que isso para dizer nessa situação aqui. A pergunta seguinte é como é que a área está se organizando sem essa figura do gerente financeiro. Na verdade, o AFS, antes do Marcos, nunca tinha tido um diretor financeiro, né? A gente tinha um gerente da área financeira e quando eu vim para cá e eu quis trazer o Marcos para trabalhar comigo, a gente tornou esse cargo atrativo para ele, trazendo ele numa função de diretor, ampliando as áreas, né? Então, hoje, a gente tem uma equipe aqui bastante sólida. Nesse momento, eu não penso numa nova contratação a curto prazo. O Luiz, a pessoa que trabalha aqui na área financeira, trabalha bem de perto com o Marcos, já se mostrou bastante solícito em absorver algumas das funções e das atividades que o Marcos fazia. Eu também estou me aproximando delas, né? A gente tem na área de logística Thaís, que trabalha de uma forma muito competente, muito autônoma. Então, no momento, até por essa questão de restrição orçamentária, a gente não vai buscar um novo profissional. Não vejo que a gente tenha essa necessidade agora. Mas também a gente tem pessoas na organização com quem a gente pode trocar ideias, no Conselho Fiscal, inclusive, etc. Né? Informações profissionais. Minha filha atua na GE, que é uma empresa grande, e a gente daqui... a gente está vendo, nas empresas no Brasil, as pessoas têm passado por momentos assim de restrição de recurso financeiro. E, por exemplo, lá na GE, eles têm desde o ano passado que eles chamam de um freeze. Ninguém viaja, ninguém recebe diário, não contrata ninguém e passa por um período. A gente não está acostumado com esse tipo de gestão de choque, mas eu acho que esse é um momento para a gente ser muito responsável, muito
cauteloso e entender que isso é um momento que requer da gente uma serenidade sobre essa questão financeira muito grande, justamente para cumprir os nossos principais compromissos que são com os participantes. Então, até a gente entender como é que vai ser esse fluxo de pessoas começarem a entrar, que outros redimensionar isso, a gente precisa ter bastante cautela. Então, a gente vai olhar bem de perto até se existem mais reduções que a gente pode fazer em todo tipo de custo que a gente tem aqui. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver, alguém mais lá para baixo? Vou fazer uma pergunta em relação à Bianca, no caso, né? Porque como a gente está falando de captação de recursos, estou procurando outra pergunta, Júlia. Você quer fazer? Só achando ela aqui. Possamos ajudar ela nessa questão, assim, de procurar a gente, entende? Sim, então a gente já tem uma reunião até marcada com o Danilo Tinza, que é o advogado do terceiro setor, que nos ajudou bastante na questão do estatuto, etc. Houve uma mudança do marco regulatório do terceiro setor esse ano, e abriu e fechou algumas portas. A gente está olhando mais especificamente, trocando ideias, inclusive com algumas pessoas da organização, Jansen, de Minas, que também é gestor de uma organização do terceiro setor, sobre alguns canais novos de captação que apareceram. A realidade é que o mercado está seco, né? As empresas também estão declarando, porque para uma empresa poder descontar imposto de renda, ela tem que declarar que teve lucro. Como todo mundo declara que não tem perda, ninguém tem nada para descontar. É um pouco da realidade hoje. Mas a gente tem duas campanhas que a gente está planejando lançar agora em setembro. Uma campanha com ex-participantes, uma campanha com famílias hospedeiras, e uma campanha aberta do Dia de Doar, que é em novembro. Né? Então, a gente tem algumas campanhas alinhadas. Fora isso, o trabalho da Bianca também tem se focado bastante na captação de parceria para a realização das ações de impacto que a gente quer fazer. Né? Então, hoje aqui, por exemplo, ela estava numa reunião com o Comitê Rio de um evento que eles vão fazer junto com aquele modelo das Nações Unidas da UFRJ, eles vão fazer uma participação lá, vão fazer oficinas de comunicação intercultural lá no evento da Mini ONU. Eles estão abrindo portas de parcerias institucionais e captação. Mas, certamente, ela vai achar muito bem-vinda qualquer sugestão que vocês tenham e ela está prospectando essas questões empresariais. Você tem uma ideia de como está a situação? A Voit é uma empresa alemã em São Paulo, e a matriz da Alemanha oferece uma bolsa todo ano, uma ou duas bolsas parciais, e aí a empresa pagava a diferença, a empresa aqui no Brasil. Nos últimos 2 anos, eles não quiseram anunciar sequer as bolsas para os seus funcionários. Eles falam assim, eu não posso anunciar uma bolsa quando eu estou mandando um monte de gente embora e o sindicato está na minha porta. Como é que eu vou anunciar que estou dando uma coisa de graça para alguém? Então, até nesse sentido, às vezes a gente está encontrando nas empresas um pouco de essa situação pela mensagem. Eles não querem soar anacrônico nesse sentido, né? Mas a gente tem essa reunião com... A gente, por exemplo, tem o Malfal, que vocês sabem que doa para a Bolsa da Doce, que é um patrocinador que doa essas 3 bolsas todo ano. Esse ano ele nos contactou e ele doa sem renúncia fiscal. Então, esse ano ele nos contactou para tentar construir com a gente um mecanismo onde ele possa doar com algum tipo de incentivo. Então, a gente está construindo com ele um projeto para isso, para que a gente não perca esse doador. Entendi. No caso, assim, eu estou junto com a Bia e com mais alguns membros do CD, o Rodrigo, né, na questão do Eficientes. E eu acho que, assim, talvez não de cara, mas acho que de médio a longo prazo seria uma coisa que traria muita gente para viajar com a gente, né? E eu acho que talvez, então, assim, a gente tá para fazer a chamada, né, para todo mundo, eu acho que talvez a gente pode começar a pensar em usar isso para divulgação mesmo, né? Talvez, não sei, eu acho que isso... Com todas as pessoas que eu falei, assim, aqui perto de mim, todas elas se mostraram muito interessadas, assim. Então, eu acho que isso era uma coisa que pode fazer chamar atenção, não sei. Sim. Né? Eu acabei de terminar uma pós-graduação que liga, inclusive, acessibilidade com sustentabilidade, que é uma coisa que está muito em voga, né? Eu acho que a gente podia começar também a pensar nessas coisas um pouquinho menos óbvias, vamos dizer assim. Né? São só sugestões, não tô... Obrigada, estou anotando aqui. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa. O repasse das verbas de desenvolvimento
desculpa, para os comitês e região continua de forma sem alteração, né? Sim, Ou vai ter algum... isso a gente está dimensionando agora, que agora vai ser a verba do pessoal que está chegando, né? Dos comitês. Então, acho que isso a gente vai conseguir fazer tranquilamente. O que a gente está querendo minimizar são tudo que envolve deslocamento, evento, hotel, passagem, tudo isso. O TNI de marketing que está agora para setembro, vai ter? Tem um dos TNIs que já estava em parte até, se não me engano, é o de Goiânia, não é? Isso, de Goiânia. Eu acho que esse já estava em andamento, com hotel e passagem já até feita. Se eu não me engano, já estava. Então, acho que o que estava planejado, o que já estava já em pago, digamos assim, acho que vai realizar, mas eu posso confirmar com a Bruna amanhã e te dizer, Rosana. Ok. Porque aí a gente não compra passagem, né? A gente não marca nada para depois não ter problema. Ok. Gente, mais alguma coisa? Eu acho que podemos encerrar, né? Só tem uma coisa, vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Andressa, eu queria falar e perguntar ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando agora em uma multinacional e eu conversei com uma das diretoras sobre a ideia de conversar sobre a possibilidade deles oferecerem algumas bolsas para o FS, com a questão do incentivo fiscal. Eu tinha até comentado com a Bel de fazer pela PAN, só que o problema é que eu não sei como fazer isso. Eu ia mandar um e-mail para a Daiane, mas na correria do dia a dia aqui, tentando uma nova rotina e tudo, acabei nem enviando esse e-mail. Quais seriam esses próximos passos? Porque eu ouvi você falando que tem um parceiro que quer fazer um projeto com a questão do incentivo fiscal. Tem alguém da SE que poderia me auxiliar mais de perto? Como que eu posso dar andamento nesse projeto? A gente tem uma pessoa aqui que é a Bianca, que trabalha nessa área de captação e parcerias. Gabriela, qual que é o seu e-mail? Me dá que eu vou pedir para ela entrar em contato com você. O meu é gabriela.lambert @genusplc.com. genusblc.com. Isso. Então, a pessoa que você abordou é da diretoria ou da parte de RH da empresa ou da parte de responsabilidade corporativa? Ela é a minha diretora direta, ela é diretora da pesquisa e desenvolvimento, só que ela é uma das fundadoras da empresa. Então, ela já me encaminhou, assim, eu já tenho como falar com o diretor financeiro, que também é conhecido meu, e a diretora da RH hoje fica no Peru. Mas com o diretor financeiro, que é o braço direito do nosso CEO, é para quem eu apresentaria esse projeto, junto com a diretora da pesquisa. O momento agora é bom, porque geralmente essas empresas vão estar fazendo seus orçamentos setembro, outubro, já para 2018. Então, esse é o momento de apresentar propostas. Eu vou colocar a Bianca em contato com você para vocês conversarem. Tem algum horário melhor para ela te ligar? O que ela vai fazer? Ela vai entrar no site da sua empresa. Olha, geralmente depois das 8 da noite. Porque ela vai entrar no site, geralmente o procedimento entra no site, tenta identificar quais são os valores da empresa. Geralmente eles têm algumas coisas relacionadas à responsabilidade social, às áreas que eles querem impactar, que eles atuam. E aí a gente tenta customizar um projeto para essa área de impacto da empresa. Hoje em dia, raramente funciona você chegar com uma coisa assim, eu tenho uma bolsa que você quer patrocinar, isso tem que estar relacionado com algum impacto, com algum valor específico que eles já têm no planejamento estratégico deles, né? Porque é para aí que eles vão direcionar os recursos. Mas vou pedir para ela entrar em contato. A empresa é essa, Genus BLC? Ela já pesquisa... Desculpa, Andressa, eu perdi. Se você puder o nome da empresa, eu perdi o sinal antes de falar com você. In Vitro Brasil.
In Vitro Brasil. Ok. Isso. Obrigada, Gabriela. Vou pedir para ela pesquisar e entrar em contato com você. Então tá bom, eu que agradeço, Andressa. Vamos encerrando? Acho que... Tá. Gente, muito obrigada. Obrigada pela atenção. Foi muito boa a participação de todos. Eu acho que vão sair várias ideias daqui. Ruth, gratidão a todos, boa noite. Andresa tomou nota aí de tudo. E também está gravado, né? Para publicar depois, para quem quiser, né, ouvir de novo e para quem não participou. Gente, tá uma gritaria aqui, uma cachorrada latindo, tá complicado aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Eu também queria agradecer o apoio do Conselho Diretor e de todos vocês. Para mim, realmente é um momento bem difícil, porque eu não pensei que a gente fosse voltar para essa situação. Como disse o Geraldo, já estivemos nelas antes, mas eu não queria ter voltado para esse tipo de situação. Mas o que eu estou pensando? Eu estou pensando que a gente é uma organização de 60 anos e tem que começar a pensar como uma startup. A gente tem que pensar de maneiras novas, maneiras leves, e ser uma FS startup e tocar para frente. Eu acho que deveria ter mais coisas como esse, não como o pessoal da porque fica difícil por causa dos horários. Mas eu acho que talvez entre voluntários para poder trocar essas experiências com mais tempo e resolver soluções, porque muitas das soluções vão vir de dentro dos comitês particulares, né? Então, enfim. Mas tem, Lila, tem essa plataforma lá dentro do Outro Café. É que, na verdade, eu também nem sei abrir, sabe? Usar. O problema é esse. Às vezes precisa de alguém para poder ficar instigando, tipo, gente, vamos, tem isso aqui, bora, só clica aqui, vamos, entendeu? Acho que deveria ter mais incentivo dessa parte. Talvez você, Olga, por ser bojo, né, pudesse, ou alguém também que trabalhe contigo direto, pudesse incentivar a ter mais situações como essa, entendeu? De estar compartilhando coisas. Vamos marcar. Eu vou pedir para a Bruna me ensinar e aí a gente marca mais assim. Na verdade é simples, é meio que como se criar um fórum mesmo. Mas eu acho que formativo. Acho que a Bruna deve beleza. Ela está fazendo tutorial e a gente marca. Gente, por favor. A gente vai marcar então. A gente marca para compartilhar aí. Enfim, trocar figurinha. Andressa, você falou uma palavra certa, startup. Hoje vão ter que ser ágeis. Quando eu viajei, foi um ano entre a seleção e a viagem. Hoje, o estudante, o cara quer viajar amanhã. E um detalhe, como sempre, o CVC agora comprou experimento. Eu estou esperando o dia que vai ter anúncio do CVC falando de intercâmbio nas TVs a cabo. Ou você vai chegar no shopping, na loja CVC, vai ter um monte de coisa de intercâmbio. Então, a nossa salvação vai ser agilidade. E não ter medo de vender programas 8+, outros programas. Eu não tenho nenhuma vergonha, se o voluntário se sentir constrangido alguma coisa, eu vou levar um voluntário. Nós vamos fazer isso para garantir uma estrutura e oferecer bolsas para um monte de gente, vão fazer diferença. Temos que ter uma estrutura para poder chegar na Onda Azul, do BP, e falar, nós temos condições de mandar seus filhos seus funcionários ou outros interessados viajarem para o exterior. Para poder fazer diferença, temos que abraçar sim 8+, outros programas, etc. Não ter vergonha de programas caros. Com esse programa caros vão ter a receita que vai dar nossa estrutura, vai permitir a gente poder fazer nossos encontros e poder permitir que a gente possa fazer diferença para um monte de pessoas que não poderiam viajar se não fosse pelo FS, ok? E um abraço, boa noite a todos, tá? É um efeito multiplicador, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro, que é um efeito que é o valor
como alguém pontuou aí, esqueci, de outras organizações que têm um valor mais caro, porém, a gente tem um diferencial e a gente tem que vender e mostrar esse diferencial para as pessoas. E é isso que vai trazer o maior número de participantes, que quando as pessoas conhecem o EFS, elas realmente se interessam em fazer o intercâmbio com a gente. Então, é por aí o caminho. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos, muito Boa obrigada. noite. Pati, boa noite. Oi, amor. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Boa noite, gente. Prazer. Muito bom. Beijinho. Cheiro. Obrigado.